Quantas situações de medo, quantas vezes que coisas aconteceram e te deixaram aflita, que passaram aí de repente na sua vida e te marcaram de alguma forma, e talvez por essas situações você se sentiu sozinha, você se sentiu amedrontada, você se sentiu acuada. Talvez enquanto nós estamos aqui, muitas pessoas estejam também passando por situações assim. Mas quão bom é quando nós sabemos que tem alguém que cuida de nós, que nós temos alguém pela qual nós podemos recorrer. Este é o nosso momento de sabedoria, onde eu convido você para estar aqui comigo, juntos abrirmos o livro mais vendido do mundo, a Bíblia Sagrada, para a gente trazer aí palavras de sabedoria para as nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o fato de você ser uma pessoa privilegiada. Como assim, Amanda? Né? Como essa questão de ser privilegiada, talvez você não se ache tão privilegiada assim, talvez você tenha dúvidas se você é uma pessoa privilegiada, mas hoje aqui eu quero compartilhar essa mensagem para justamente lembrar você que sim, você é uma pessoa privilegiada. Você sim tem alguém que cuida de você, que guarda você, e para isso eu quero, para não ficar apenas nas minhas palavras, me basear aqui em Salmos 18, versículo 1 e 2. Se você tiver uma Bíblia, aí abra comigo, se não, acompanhe apenas aqui a leitura e vamos entender o que de fato eu quero compartilhar nesse vídeo aqui hoje, tá? Então, Salmos 18, versículo 1 e 2, na tradução que eu estou aqui, que é a mensagem, vai dizer assim: Eu te amo, ó Eterno, tu me fortaleces. O Eterno é uma rocha debaixo dos meus pés, a fortaleza em que habito, o cavaleiro que me resgata. Meu Deus, o alto rochedo, para onde corro a fim de salvar a vida. Ali me escondo por trás das pedras, seguro esconderijo de granito. E enquanto eu estava lendo, num dia normal aqui na minha vida, esse versículo, esses dois versículos, na verdade, eu fui justamente pensando sobre o fato de nós sermos privilegiadas quando nós, como eu disse aqui, entendemos que temos a quem recorrer. Aqui neste salmo ele vai dizer com certeza que Deus, ele é a rocha, né? A fortaleza dessa pessoa. E muitas vezes a gente sim passa por situações onde a gente olha ao nosso redor e de repente a gente não vê apoio das pessoas que nós mais esperávamos que iriam nos apoiar. Muitas vezes a gente precisa apenas de uma palavra de incentivo e muitas vezes a gente não tem quem nos incentive, quem nos dê uma palavra de ânimo. Mas aqui, durante todo o decorrer desse salmo, ele vai discorrendo, falando sobre coisas que vão acontecendo e que podem sim também se equiparar às nossas vidas. Durante toda a nossa trajetória, muitas coisas podem acontecer, muitas situações a gente pode viver. Mas quão bom é quando nós sabemos que nós temos alguém em quem nos refugiar. E muitas vezes a gente acaba se olhando e se sentindo menor por não ter alguém por nós. Alguém que eu digo físico, né? Alguém humano. Mas o intuito dessa mensagem de hoje é justamente para fazer você que está aqui me ouvindo se lembrar que independente se os seus olhos conseguem enxergar pessoas humanas ao seu redor nos momentos que você mais precisar, talvez se você não conseguir enxergar ninguém, que você possa por um momento fechar os seus olhos e se lembrar que há um Deus na qual você pode se apegar. Há um Deus na qual você pode recorrer e dizer que Ele é a sua fortaleza. Dizer que Ele te ama e por isso você é uma pessoa privilegiada, sim. Porque por mais que as coisas nessa terra não cooperem tanto assim para aquilo que a gente imagina, para aquilo que a gente deseja, que a gente possa entender que nos piores momentos da nossa vida, nos dias mais difíceis, nos dias que de repente a gente só quer chorar, nos dias que de repente a gente
se vê isolado porque as pessoas nos isolaram, a gente possa se lembrar que há sim alguém pela qual nós podemos recorrer. E enquanto eu li aqui, fui avançando os versículos e vou aqui para o 20, que realmente me reteve aqui a atenção, e ele fala assim: o Eterno refez toda a minha vida, depois que depositei diante dele todos os cacos. E aqui eu me apeguei diante dessa palavra, cacos, porque sim, independente de quem nós somos, independente da história que nós temos, muitas vezes situações vão fazer com que nós venhamos a ter apenas cacos. E de repente, quando a gente olha para algum objeto que cai e se torna em cacos, muitas vezes a primeira atitude que nós temos é recolher aquilo e querer jogar tudo no lixo por achar que não tem mais jeito, por achar que não tem como reconstruir aquilo e tornar um algo novamente. E aqui ele fala que Deus refez toda a minha vida depois que depositei diante dele todos os cacos. E talvez a pergunta que fique aqui é: quais são os cacos que talvez você tem juntado, achando que a melhor solução é descartar? Quais são os cacos que hoje contam a sua história, ou contam a sua situação, ou o seu momento atual, que de repente você tem olhado para aquilo e achado que não tem mais como restituir ou reconstruir algo a partir daquilo? Mas que você venha se lembrar, como o tema aqui deste nosso vídeo de hoje, que é: você é privilegiada. Se você realmente se lembrar, como diz lá no Salmo 23, que nós temos um pastor, um pai, e que de nada nós temos falta, mesmo se nós apresentarmos a ele apenas cacos, ele é poderoso para refazer toda a nossa vida. Ele é poderoso para nos permitir recomeçar um novo tempo na nossa vida, para nos permitir entender que nós podemos ficar seguras por entender que Ele está cuidando de todas as coisas, e que por mais que os nossos olhos enxerguem apenas cacos, Ele tem sim uma grande oportunidade de nós vivermos um novo tempo sobre a nossa vida. Então eu quero vir aqui hoje para dizer para você justamente isso, que não importa quais são as dificuldades que você tem passado, que não importam quais sejam as situações que estão acontecendo e que talvez você está vendo apenas cacos, mas que você realmente tem essa confiança de que há um Deus que guarda a sua vida, há um Deus que é o cavaleiro que te resgata nestes momentos difíceis, que é alguém na qual você pode se firmar e ter a convicção de que, mesmo que muitas coisas aconteçam, você ainda assim pode continuar de pé, porque você tem um pai que cuida de você, que te ama e que não vai deixar você ficar em falta de nada. E que realmente você possa ter essa certeza, porque muitas vezes sim, a gente, no meio da nossa trajetória, acaba colocando várias coisas em dúvida, mas que possamos nos apegar nesse trecho aqui do versículo 20, que fala que Ele refez toda a minha vida, depois que depositei diante dele todos os cacos. Não importa se as pessoas estão falando porque você ainda está insistindo em determinada coisa. Não importa se as pessoas estão dizendo para você descartar aquilo que era o seu sonho, aquilo que era o seu projeto. Não importa se as pessoas estão dizendo para você que não tem como restituir algo que foi quebrado. Mas que você possa entender que você é uma pessoa privilegiada, que se colocar diante de Deus, todos esses cacos, depositando toda a sua confiança e a sua certeza de que a bondade, a misericórdia e o amor do Senhor está sobre a sua vida, Ele sim vai te permitir viver algo novo, porque Ele mesmo vai reconstruir um novo tempo, um novo momento, um novo projeto, uma nova história sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua causa. E o que eu queria compartilhar era isso, né? Abrir essa live aqui, espontânea, né? Sem planejamentos, mas foi porque realmente li essa mensagem hoje de manhã e ela ficou
martelando aqui no meu coração e na minha cabeça. E realmente é nós entendermos que nós só nos sentimos sozinhas se nós nos colocarmos nessa posição de sermos sozinhas. Porque se nós nos lembrarmos que há um Deus que guarda as nossas vidas, há um Deus que nos ama, independente de qualquer que for a situação, qualquer que for a nossa condição, nós vamos nos fortalecer neste Deus e vamos continuar avançando, independente se diante das nossas mãos tiver apenas cacos. Então, essa mensagem que eu quero compartilhar hoje, que você guarde essa palavra, né? E aí, dentro do meu esboço aqui, fui indo para outras coisas, mas quem sabe a gente vai compartilhando isso em outros momentos. Mas o principal é isso, você se lembre que você é privilegiada. E o privilégio que nós temos não é das coisas que nós temos na nossa casa, não é da roupa que nós vestimos, não é do status que nós temos, mas nós somos privilegiadas porque nós temos um Deus pela qual nós podemos recorrer, independente da maneira em que nós nos encontrarmos, e Ele sempre vai ter algo novo preparado para nós. Ele sempre vai nos permitir viver algo novo sobre as nossas vidas. Certo? Essa é a mensagem, guarde essa palavra, compartilhe essa mensagem com outras pessoas que talvez não puderam estar aqui, mas vamos continuar avançando independente dessas circunstâncias. Lembrando que se o dia mau ele vier, você tem alguém pela qual você pode recorrer neste momento e ter a plena certeza que Ele vai desenhar um novo plano, um novo tempo para você. Certo? Um beijo para você, Deus abençoe, paz e sabedoria e até mais.